volta de vocês, amém? Eu vou chamar o irmão Jairo, não é mais seminarista, é o bacharel, estudante de psicologia. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar mais uma vez pela vida do nosso amado Jairo, que Deus o abençoe, tá, meu irmão? Pai, é verdade que todos os dias nós queremos ter um encontro contigo, mas é a Tua palavra que nos estimula, que nos chama a atenção, que nos mostra como o Senhor faz, como o Senhor fez. A ação do Senhor, Pai, em cada encontro, é ação curadora, transformadora. Que esta palavra hoje venha ao encontro de nossas necessidades, Pai, que possamos realmente ser impactados com a Tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz e ela sempre encontra lugar em nosso coração, porque é a Tua palavra. Abençoa a vida de Jairo, que ele continue sendo esse instrumento nas Suas mãos, seja um vaso a transbordar nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a paz, irmãos, boa noite. Muito bom estar aqui novamente. Quarta-feira, né, trazendo essa responsabilidade de trazer a palavra, né, a mensagem que Deus tem para falar aos nossos corações. A vovó do ano, né, está aqui com a gente também, desde sábado. Já quase não se lembra mais da pastora Ivete, mas sim a vovó da Maitê. Que alegria, a vovó toda coruja aqui domingo, mostrando as fotos, feliz da vida. E a Ilana agora, a partir de sábado, não é mais a Ilana, é a mãe da Maitê, né? Ela vai ser conhecida agora como a mãe da Maitê. Mas glória a Deus por isso, estamos muito felizes. Queridos, continuando a nossa temática, né, de quarta-feira, nesse mês de novembro, encontros que transformaram vidas, né, encontros transformadores. Coube a mim falar sobre o jovem rico, que está em Marcos 10, a partir do versículo 17 ao 22. O Evangelho de Marcos 10, a partir do verso de número 17 até ao 22. Amém? Todos acharam? Alguma misericórdia ainda? Podemos ler então? Marcos 10, a partir do verso de número 17. E saindo ele para seguir seu caminho, veio correndo a ele um homem, que ajoelhando diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um só, que é Deus. Os mandamentos tu sabes: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, honra a teu pai e tua mãe. Ele então respondendo lhe disse: Mestre, tudo isto guardei desde minha mocidade. Então Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois vem, toma a tua cruz e me segue. Mas ele, entristecido por esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas posses. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Amém? Um encontro que transformou a vida desse jovem. Para falar a respeito deste encontro, a gente começa a refletir sobre algumas coisas. Qual é a razão da nossa existência? Salomão nos adverte que a vida é como um vapor. A vida é vaidade, vaidade e vaidade.
Esse jovem rico, ele passa por uma crise muito grande. E ele pede algo não material, ele pede algo espiritual. O que leva um jovem rico a se encontrar com Jesus e pedir o que ele tem que fazer para herdar a vida eterna? Já começa que ele não tem que fazer nada. Nem eu nem você temos que fazer nada para herdar a vida eterna. A resposta está em João 3,16. O Senhor, Deus nos ama de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que a gente precisa fazer para ter a vida eterna? Crer. Eu e você temos que crer. Não podemos fazer nada, não se compra a vida eterna. A salvação não tem preço. O alto preço já foi pago na cruz por Cristo Jesus. Ele morreu por mim e por você. Mas esse jovem, ele passa por uma crise muito grande nesse encontro que ele tem com Jesus. Ele não sabe qual é a razão da existência dele. Se achamos que a nossa vida consiste apenas neste mundo, nós somos os mais miseráveis. 1 Coríntios 15:9. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa vida consiste nos valores apenas deste mundo, nós somos miseráveis. E assim como esse jovem rico, tão miserável, mas tão miserável, que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Ele era rico. E hoje a gente escuta muitos dizerem, né? Dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. É o que o pessoal fala aí fora, né? Se dinheiro realmente trouxesse felicidade, o número de suicídios no Japão, na Suíça, em que a qualidade de vida é tão alta, não seria tão grande. Porque eles têm todos os bens materiais, tudo que o dinheiro pode comprar, principalmente a Suíça, que é o paraíso, né, das contas fiscais, né? Isso nos leva a meditar que a vida, como disse Salomão em Eclesiastes, ela é um vapor, ela passa muito rápido. E nós temos que entender o porquê da nossa existência. Qual o propósito de Deus na nossa vida, na minha vida, na sua vida? Por que você veio aqui essa noite? O Marcelo, quando dirigiu o louvor, falou isso, tem um propósito nisso. Por que nós viemos aqui essa noite? Viemos louvar, viemos adorar, viemos estar em comunhão, viemos aprender mais de Deus, viemos à casa de oração do Pai. Isso é um propósito, e a gente precisa ter um propósito na vida. Esse jovem, ele não tinha um propósito na vida, era um jovem rico, um príncipe. Mas ele vai até Jesus. O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E hoje nós vemos jovens aí fora sem uma razão para viver. As pessoas aí fora estão sem razão para viver. Não sabem por que estão aqui. O que estão fazendo aqui? O número de suicídio entre jovens brasileiros, ele aumenta a cada dia. Isso é preocupante. Por que os jovens estão se matando no nosso país? Falta a razão, a essência. E esse jovem, ele diz, eu guardo os teus mandamentos. Ele tem uma vida religiosa, me parece exemplar. Ele pergunta Jesus quais os mandamentos. Ele responde, honra teu pai, não adulterarás, não matarás. Mas isso tudo eu faço. Mas ainda te falta uma coisa. Todos nós temos que vencer os nossos medos. Todos nós temos que enfrentar os medos que nos afligem. E esse jovem também tinha os seus medos, as suas dificuldades no dia a dia. E ele vai até Jesus perguntar como é que ele faz para vencer esse medo. Quando ele diz, como é que eu faço para ter vida eterna? Ele está dizendo, como é que eu faço para vencer os meus medos? Como é que eu faço para vencer as batalhas que eu tenho diariamente comigo mesmo? Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do homem desta morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal
esse eu faço. É uma batalha. É a nossa jornada no dia a dia. Nós temos uma carreira que Cristo nos propõe quando aceitamos, quando temos um encontro real com Ele. Só que essa caminhada, ela é dificultosa. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus por isso. Nós temos as nossas aflições, mas Ele venceu. Então, para a gente entender o porquê da nossa existência, para a gente poder vencer os nossos medos, a primeira coisa, nós temos que nos encontrar com Deus. Nós não temos como enfrentar os nossos medos se nós não formos até a nossa origem. E a nossa origem tem que ser Deus. Quando a nossa origem deixa de ser Deus, nós entramos em parafuso. Nós nos arrebentamos diariamente. Porque Ele nos criou. E o Salmo 109 fala que de uma forma assombrosa, desde o ventre de nossa mãe, Ele nos criou. E é magnífico, e é maravilhoso, e não tem como fugir da face do Senhor. E esse encontro aqui é face a face. Esse jovem, ele vai até Jesus, ele está caminhando, ele chega e vai até Ele. Fica face a face. O que eu faço para ter vida eterna? O que eu faço para ter paz na minha vida? Como é que eu faço, Jesus, para vencer os meus medos? O interessante é que quando esse jovem ele vai até Jesus e ele busca essa resposta, quando a gente vai até o Senhor, a gente se desnuda, a gente para de uma vida de hipocrisia, a gente se assume diante de Deus com os nossos defeitos, as nossas qualidades, é na hora que o Senhor atua na nossa vida. Quando a gente se esvazia de nós mesmos e nos colocamos diante do Pai, buscamos a sua face e perguntamos como é que eu faço para dar a vida eterna. É a hora que Deus vai agir. Sabe qual é a maior dificuldade de a gente fazer isso? A gente reconhecer os nossos erros diante de Deus. É a gente reconhecer os nossos defeitos, as nossas falhas. Ele nos conhece inteiramente. Mas a gente tem que assumir a nossa identidade diante de Cristo. A gente não pode viver de máscaras, não pode viver de religiosidade. Ele fala, eu faço isso tudo, eu guardo os mandamentos, mas ainda te falta uma coisa. Olha, quando a gente procura a face de Deus, Senhor, como é que eu faço para melhorar? Como é que eu faço para caminhar do teu lado? Como é que eu faço para ter a vida eterna? E o Senhor vira para você e te fala, falta uma coisa, gente. Aí, você perguntou, não perguntou? Você que tem que estar preparado para a resposta. Quando a gente desafia o nosso Deus a querer a resposta, quando a gente busca a face do Senhor e quer uma resposta, a gente tem que estar preparado para receber a resposta. E ele fala para esse jovem, olha, te falta uma coisa. Vende tudo que tu tens. Tudo. Ele não falou, vende uma parte. Ele não falou, vende a metade. Não. Ele falou, vende tudo o que você tem. Quando ele fala, vende tudo, o Senhor quer tudo da gente. O Senhor não nos quer pela metade. O Senhor nos quer por completo. Mente, alma, corpo, tudo nós temos que entregar diante de Deus. Paulo, quando fala em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Que desafio, que declaração. Nós estamos falando de um cara que perseguia os cristãos da época dele. Ele perseguia, matava. Só que quando ele teve um encontro com Cristo, até o nome dele foi mudado. Quando eu e vocês temos um encontro real com Cristo transformador, a gente deixa de ser chamado apenas pelo primeiro nome. No meu caso, Jairo, passo a ser Jairo de Jesus. Você fala o teu nome de Jesus. Existe uma aliança.
uma aliança é realizada. Você deixa de fazer a sua vontade e passa a fazer a vontade do Pai. Quando esse jovem desafia o Senhor a não fazer mais a vontade dele, mas a vontade do Pai, ele fala: vende tudo que tu tens, dá aos pobres, toma a tua cruz e me segue. Logo, se a gente quer seguir a Cristo, algumas coisas precisam ser feitas. Precisamos nos renunciar. A renúncia, ela é total, não pode ser parcial. Eu amo a Cristo, mas eu não consigo perdoar o meu irmão. Está faltando, ainda falta uma coisa. Eu amo a Cristo, mas eu não consigo amar o meu próximo, que eu posso ver. Está faltando uma coisa. Eu amo a Cristo, mas eu não consigo estar em comunhão com a pessoa que está do meu lado. Eu não consigo estar em comunhão com o meu pai, a minha mãe, o marido, a esposa. Ainda falta uma coisa. Eu amo a Cristo, mas eu não consigo largar a vaidade. Ainda falta uma coisa. O que é que está faltando para você ter uma transformação total com Cristo? Esse encontro deste jovem com o Senhor Jesus é bem claro quando ele diz que você tem que renunciar, você tem que vender tudo, você tem que me seguir. Não que você ter bens é pecado, não que ser rico seja ruim, seja pecado, mas a riqueza não pode tomar o primeiro lugar na nossa vida. Os nossos bens materiais não podem tomar o primeiro lugar na nossa vida. Nosso carro, a nossa casa, os nossos bens materiais, nós somos mordomos. Nós administramos para Cristo. Porque uma vez que você diz que a sua vida é de Cristo, tudo que é seu passa a ser de Cristo. E você passa a ser um mordomo apenas. Você apenas administra. Se o Senhor vai e vende teu carro e doa para missões, você vai e vende o carro e doa para missões. Vai ver, pega a tua casa e doa para um irmão que está precisando. Você vai, pega a tua casa e doa para o irmão porque ele está pedindo. Mas como é que eu vou fazer isso? Poxa, eu suei, eu lutei, eu trabalhei. Sim, mas não é de Cristo. Tem muita gente que, agora tem poucos, mas usava o adesivo no carro a serviço do Senhor Jesus, a serviço do Rei. Mas não dava uma carona para o irmão que não tem carro na igreja. Mas está a serviço do Rei. Tudo que é nosso passa a ser do Senhor. E essa era a crise desse jovem rico, que ele possuía muitos bens, mas ele não conseguia se livrar dessa posse de ter os bens. É meu, não é teu, Senhor. É muita coisa. Mas se você quer me seguir, vende tudo e me segue. É imprescindível que, para que possamos ter esse encontro real, a nossa mente, o que a gente pensa, a nossa fé, o que a gente crê, os nossos sonhos, tem que estar debaixo da vontade do Senhor. Assim como a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que nós ligarmos na terra, será ligado nos céus. Precisamos viver isso. Precisamos buscar isso dia a dia. Deus não pode abençoar ninguém que não se colocar prostrado diante dele. Nós temos que deixar Deus nos vencer. Tem gente que briga com Deus todos os dias. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. A minha vontade é essa. Não, mas Senhor, eu quero fazer a minha vontade. Você tem que deixar Deus te vencer. Para você ser o vencedor, Deus tem que vencer. Não é você que vai vencer. Senhor, eu não consigo perdoar aquele irmão. Perdoa. Mas quantas vezes? 70 vezes 7. Você tem que perdoar. Mas eu não consigo, é o meu orgulho. Deixa eu te vencer. Deixa eu te quebrantar. Deixa eu te moer.
Deixa eu quebrar o vaso todo e, como oleiro, te formar novamente, te moldar do jeito que eu quero. É um preço que nós temos que pagar, e esse jovem, ele não estava preparado para pagar esse preço. Quanto mais eu me conheço, mais as chances de Deus me usar. Porque eu vou me desnudar diante de Deus. O que te incomoda? O que te afasta de Deus? Você tem que enfrentar. O que afastava esse jovem de Deus eram os bens materiais, e ele foi até Jesus. Ele foi enfrentar o medo dele. Ele foi enfrentar a dificuldade dele. E eu aprendo que toda vez que eu tomo a decisão de enfrentar os meus medos, de enfrentar as dificuldades que me separam de Deus, eu tenho que ir primeiramente até Ele. Eu não vou conseguir vencer os meus medos se eu não estiver com Cristo. Eu não vou conseguir vencer os meus medos se eu não tiver um encontro real com Cristo. Eu tenho que ir até Ele. Eu tenho que reconhecer o senhorio dele. Como aquele ladrão ali na cruz. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Porque aquele cara aprontou tudo, a vida dele toda. Ele errou feio. Ele roubava. Mas no momento que ele estava sendo crucificado ao lado de Jesus, ele reconheceu o senhorio de Jesus. Lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Enquanto o outro debochava, ele, lembra-te de mim. E Jesus vira para ele e diz, ainda hoje, tu estarás comigo no reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. O amor do Senhor nos constrange. Pô, Senhor, mas esse cara aprontou a vida toda, no último minuto ele tomou a decisão. Ele tomou a decisão. Isso se chama livre-arbítrio. Nós todo dia temos várias escolhas para fazer na nossa vida. E se nós não submetemos ao senhorio de Cristo, nós vamos fazer a escolha errada. Mas o nosso passado não pode profetizar sobre o nosso futuro. O passado daquele Adão não profetizou o futuro dele. Ele reconheceu a Cristo. Ele reconheceu o senhorio. E assim como eu e você, os nossos medos do passado, os nossos problemas do passado, o nosso pecado do passado, ele não pode profetizar sobre o nosso futuro. O nosso futuro, o Senhor sabe. Temos que fazer as escolhas que venham abençoar as nossas vidas. 1 Coríntios 2,9, como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Você pode dar glória a Deus? Isso é o sobrenatural de Deus. Aqui não está falando de matéria. Está falando que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram. Ele tem o melhor para a gente. Ele tem um galardão para nos dar. Ele tem um sobrenatural para te apresentar. E às vezes a gente não recebe esse sobrenatural porque a gente está apegado, como esse jovem rico, apenas às matérias. Ah, Senhor, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, estou precisando daquilo outro. Só coisas materiais. E esse jovem que tinha tudo que o dinheiro podia comprar, ele pediu algo espiritual. Quantos de nós temos buscado apenas o material? E o espiritual? Você tem buscado ser uma pessoa melhor no reino? Você tem buscado ser um servo realmente que reflita a glória de Deus? Na hora do louvor aqui, o Marcelo pediu que nós olhássemos a pessoa ao lado, né? Você vê a glória do Senhor? Graças a Deus a minha esposa disse que sim, e eu disse que sim para ela também. Porque você falar que vê a glória de Deus a tua esposa ao lado, você está de brincadeira, né? É complicado. E ninguém é melhor do que a nossa esposa, nosso cônjuge, para dizer se a gente reflete a glória de Deus. Nós temos que fazer escolhas no reino. E em Tiago 4,14, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã,
Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. A vida é como um vapor. E esse jovem, como muitas pessoas hoje na nossa sociedade, só quer saber da matéria. Só quer saber de ganhar, ganhar, ganhar. A competitividade é grande demais. Só que no reino, não é a competitividade que vale. No reino que vale é o cooperativismo. A igreja primitiva era assim, dividiam uns com os outros o que tinham. Com o Senhor é assim. Para você vencer, você tem que deixar o Senhor te vencer. Você não pode deixar que o teu ego, o teu egoísmo vença no dia a dia. O Senhor, Ele tem que vencer. E para o Senhor vencer, você tem que saber quem você é. Esse jovem aqui, ele não sabia quem ele era. Ele está buscando a Jesus para ter uma resposta. O que eu faço para ter vida eterna? Como é que eu faço? E hoje em dia, nós temos que saber quem nós somos. Se você conseguir descobrir quem você é, o propósito de você estar aqui, o porquê você aceitou a Jesus na tua vida, você tem grandes possibilidades de crescer e de amadurecer a cada dia mais. Jesus sabia quem ele era. Ele sabia o propósito dele aqui na terra. Ele sabia qual era a missão dele. Tanto que no momento em que ele, no Monte das Oliveiras, fala: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. É a vontade do Senhor que tem que prevalecer na minha vida e na sua vida. Não pode ser a sua vontade. Deixa Deus te vencer. Deixa Deus te vencer e você vai ser um vencedor. Esse jovem, ele teve um momento crucial em que ele podia deixar Deus vencer ele. Quando ele vendesse todos os bens dele, tomar a cruz dele e seguir. Mas ele ficou muito triste com a resposta que ele ouviu de Jesus. E Jesus sabia quem ele era, porque quando em Marcos 8, 27 e 29, ele aborda os discípulos com duas perguntas. A primeira: quem dizem os homens que eu sou? O que o pessoal aí fora está dizendo que eu sou? Ele tinha convicção de quem ele era. Ele era filho do Deus Altíssimo. Mas ele fez a pergunta na caminhada com os discípulos: o que o pessoal está dizendo que eu sou aí fora? E a segunda pergunta é: e vocês? Quem dizeis que eu sou? A primeira pergunta, o Senhor Jesus fala lá fora. O que o povo lá fora está dizendo que eu sou? O caminhar, a jornada de Jesus causou reboliço por onde ele passava. E ele pergunta: o que o pessoal aí fora está dizendo que eu sou? E depois ele pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Depois ele pergunta para mim e para você: quem é Jesus para você? Quem é Jesus Cristo para você? Qual a importância de Jesus na tua vida? Qual a importância de Jesus desde o dia que você aceitou Ele na tua vida? O que Ele é para você? Ele é meu Salvador, Ele é meu Senhor. Isso é uma realidade na sua vida ou é apenas uma confissão de lábios? Ele realmente é o Senhor e Salvador da minha vida. Quem você diz que eu sou? Ele tinha convicção de quem ele era. E nós, nas nossas crises existenciais, nos nossos conflitos, nos nossos medos, buscamos essas respostas. Qual o meu propósito aqui na Terra? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo na IBCA? O que eu estou fazendo em Marechal Hermes? O que eu estou fazendo aqui nos Afonso? Senhor, qual o objetivo? Qual o propósito? Esse jovem perguntou ao Senhor: o que eu faço para ter a vida eterna? Nós temos que ter a mente de Cristo. A mente de Cristo. Lendo a palavra, buscando ao Senhor, para que haja esse encontro transformador na nossa vida.
Mas quando eu li esse texto, e no versículo 22, ele, entristecido por esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas coisas. E termina esse trecho falando sobre o jovem rico. Aí você pensa, poxa, ele teve a oportunidade e ele, entristecido, saiu e foi embora. Não se fala mais nele, não se dá um nome para ele, fala apenas um jovem rico, um príncipe. E eu continuei lendo o livro de Marcos, buscando se havia alguma coisa falando sobre esse jovem. Porque termina ele dizendo que ele está triste, ele possui muitas posses. Quando a única coisa que realmente interessa para mim e para você é a vida eterna. E para ele não era diferente. E eu continuei lendo o livro de Marcos, e no capítulo 14, depois de vários ensinamentos do Senhor, ele chegando no momento da tribulação, e o momento da ceia, e ele é traído. E lá no capítulo 14, lá no versículo 51, no versículo 50 diz: então, deixando todos os seus discípulos, fugiram. Versículo 51. E um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu. E lançaram as mãos para o prenderem, mas ele, deixando o lençol, fugiu nu. Eu entendo que nada na palavra está à toa, está sem propósito. E no meio dessa traição, quando Cristo é traído por Judas, e há aquela correria, e Pedro vai, corta a orelha de um dos soldados, e o Senhor vai e planta novamente, e os discípulos fogem, e aparece essa abordagem de um jovem. Por que está essa passagem aqui? Por que fala desse jovem aqui? Fala que é um jovem que o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu. E lançaram as mãos para o prenderem, mas ele, deixando o lençol, fugiu nu. Eu acredito que esse aqui é o jovem rico. Eu acredito que ele tomou uma decisão. Eu acredito que ele ouviu as palavras de Jesus. Ele vendeu tudo. E ele só tinha um lençol sobre o corpo dele. E fala que esse lençol era um lençol caríssimo. Era um lençol de família rica. Não era um lençol qualquer. Não era o meu lençol, o seu lençol. Era um lençol de tecido caríssimo. E ele estava envolto. E no momento dessa confusão, ele está seguindo Jesus. Eu creio que esse jovem tomou a decisão de seguir a Cristo. Eu creio que esse jovem vendeu tudo que ele tinha para seguir a Cristo. Ele tomou uma decisão. Aquele encontro transformou a vida daquele jovem. Ele chorou, saiu entristecido. E aqui há uma caminhada. E quando eu recebi o pastor Marcelo, uma parte do grupo que chegou na terça-feira no aeroporto, ele rapidamente contava que mudou tudo agora, né, pastor Marcelo? Quando você vai em Jerusalém, conhece tudo ali, o caminho por onde Jesus... Essas passagens aqui que você começam a se formar na tua mente, tudo muda, né? E aqui passou muito tempo. Ele continuou a jornada, ele teve esse encontro com o jovem rico e continuou caminhando. Ele continuou a jornada dele. Então, esse jovem teve muito tempo para pensar, para saber o que ele ia fazer da vida dele. Ou ele continuava com os bens dele, continuava rico, ou ele abria mão daquilo, todos aqueles bens materiais, e ia seguir Jesus. E bem à frente aparece essa passagem, dizendo que esse jovem, apenas com lençol, seguia Jesus. Quando a gente tem um encontro com Cristo, a gente não é mais a mesma pessoa.
Nós não temos como ser a mesma pessoa quando nos encontramos com Deus. Quando nós temos uma experiência face a face com o Senhor, não tem mais como ser a mesma pessoa. Não tem mais como se afastar de Cristo. Ah, fulano se afastou, está fora dos caminhos do Senhor. Será que em algum momento teve um encontro real com Cristo? Ah, mas pregava, fazia, acontecia. Esse jovem também fazia isso tudo. Guardava tudo que o Senhor pedia. Mas não teve um encontro real com Cristo. Quando a gente tem um encontro transformador com o Senhor Jesus, a gente não tem mais como ser a mesma pessoa de antes. Passa a ser antes de Cristo e depois de Cristo. Quando nós temos um encontro com o Senhor transformador, a nossa vida, ela só pode crescer. A nossa qualidade de vida só pode aumentar. O nosso compromisso com Cristo, ele só pode se fortalecer. Que você tenha esse desejo de buscar o Senhor cada dia mais e mais. Assim como esse jovem rico. De desafiar o Senhor. Senhor, o que está faltando ainda? O que eu preciso melhorar? Me ajuda. Aquele pai do jovem elástico, em Marcos, relata que ele tinha um filho que sofria com demônios desde a sua infância. E ele já estava todo machucado e já não aguentava mais aquela situação. E ele pede para o Senhor Jesus, me ajuda na minha pouca fé. Às vezes o que nos falta é pedir ao Senhor, nos ajuda na nossa pouca fé. Nos ajuda a termos um encontro transformador, real, uma experiência que realmente mude a nossa vida. Porque quando a gente tem esse encontro, como Paulo teve, tudo muda. As pessoas que estão ao nosso redor perguntam, o que está acontecendo com fulano? Ele era de um jeito, agora mudou completamente. Paulo, quando se converteu, o pessoal, onde ele chegava para pregar o evangelho, o pessoal corria dele. Esse cara é aquele cara que matava todo mundo aqui. E não, calma, pessoal. Agora a gente está no mesmo time. Ele começou a apanhar e sofrer tudo aquilo que ele fazia. Mas ele falava, olha, para mim, morrer é ganho. Quando a gente chega nessa maturidade e declara que morrer para mim é lucro, é ganho, morrer para mim é Cristo. Era isso que os seus perseguidores ficavam enlouquecidos com Paulo, prendiam ele, batiam nele, açoitavam ele. E ele estava lá, louvando ao Senhor, pregando, fazendo discípulos. Quando a gente tem um encontro transformador com o Senhor, tudo que está ao nosso redor, ele é transformado também. Se você é o primeiro na sua casa que aceitou a Jesus, tenha certeza que todos da sua casa vão aceitar. Porque o teu testemunho de vida vai fazer mudar tudo aquilo. Quando ele fala que o que eu preciso para ter vida eterna, olha, para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Não importa o teu problema, a tua dificuldade, a tua enfermidade, para você e para mim é impossível, mas para Deus nada é impossível. Ele pode todas as coisas, mas para isso a gente tem que ter fé. Para isso a gente tem que buscar esse encontro transformador. Para isso a gente tem que estar face a face com Ele. Para isso nós precisamos deixar Deus vencer. O nosso orgulho, o nosso ego, a nossa vontade tem que estar abaixo do senhorio de Cristo. A nossa vontade, ela passa a ser secundária. A vontade do Senhor é primordial. Ver o testemunho como foi do pastor André aqui no domingo, pregando ali para os muçulmanos, e o Senhor usando a vida dele ali, fazendo um milagre na aldeia. Uma pessoa que era referência ali, aquele senhor era uma referência na aldeia. Só o Senhor pode fazer isso. Não era ele, o pastor André, que estava fazendo. Era o Espírito Santo de Deus. E hoje eu e você é a mesma coisa. As maravilhas aqui em Marechal Hermes, aos redores, Valqueire,
Realengo, Bangu, todos, é o Espírito Santo de Deus que vai nos usar. Declarar que se o Rio de Janeiro é do Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo que habita em nós que vai fazer isso. A nossa cidade do Rio de Janeiro precisa muito do Senhor Jesus. Nós vemos aí tanta violência, tanta miséria, tanta falcatrua, essa corrupção maldita no nosso país. Isso tem que acabar em nome de Jesus. Nós temos, a partir do ano que vem, a maior bancada evangélica em Brasília. Nós temos que orar para que aqueles servos do Senhor sejam realmente luz ali nas trevas. Acabar com essa corrupção no nosso país maldita. Rouba o tempo inteiro, tudo tem que ter vantagem. Tudo tem que ter vantagem. Isso tem que acabar em nome de Jesus. E nós temos que refletir essa glória de Deus. Ter esse encontro transformador com o Senhor. E mostrar para as pessoas aí fora. Que esse jeitinho brasileiro, isso tem que acabar em nome de Jesus. Ah, eu tenho que me dar bem sempre. Isso não é de Deus, gente. É no estacionamento. É quase, você tenta estacionar no shopping, só falta te matar para roubar a vaga. Outro dia tinha uma pessoa no meio, eu tentando estacionar, tinha uma pessoa na vaga. E o que essa pessoa está fazendo parada aí na vaga? Ela estava guardando a vaga porque ela estava dando a volta ainda para poder estacionar. Tem que dar um jeito de se dar bem. O sinal. Se você respeitar o sinal, tu não passa por cima de você, xinga você. Tem que correr. Preferência não existe mais. Cruzamento, nem pensar. Você pode estar na tua preferência, mas segura, senão vão te acertar. Então isso tem que acabar no Brasil. Em nome de Jesus. A começar pelo Rio de Janeiro. Nós temos realmente luz nas trevas. A gente mostrar que não é competitividade, é cooperativismo. Isso tem que começar na igreja de Cristo. Não são os bens materiais, é o reino. E assim como esse jovem rico que estava com a vida dele alicerçada em bens materiais, a nossa vida tem que estar alicerçada no reino. Nos valores do reino. Não são valores materiais, isso é secundário. Mais uma vez, não é pecado ter bens materiais, não é pecado ter uma vida financeira abastada, boa, mas isso não pode ser o primordial na nossa vida. O reino dos céus é que tem que ser. Buscar em primeiro lugar o reino, e as outras coisas nos serão acrescentadas. É o reino que a gente tem que buscar primeiro. E esse jovem tinha essa dificuldade no encontro com Jesus, e não buscava o reino. Ele estava buscando as coisas materiais. Para termos um encontro, uma experiência real com o Senhor, nós temos que buscar o reino. Temos que acabar com essa ansiedade que toma conta do nosso coração dia a dia. O que eu vou comer, o que eu vou vestir. O Senhor fala, por que vocês estão se preocupando com isso? Olha as aves, elas não trabalham, elas têm tudo. Eu cuido delas, por que eu não vou cuidar de vocês? Ai, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que voltar aquilo. Entrega para o Senhor. Busca o reino em primeiro lugar. Entrega as tuas finanças ao Senhor. Com sabedoria, vai sanar as suas dívidas. E continua trilhando o caminho do reino. Sua vida em casa, seu casamento, entrega ao Senhor. As outras coisas vão ser acrescentadas. É o reino. Teu trabalho, teu problema no trabalho, entrega para o Senhor. É o reino em primeiro lugar. Ah, seu problema com filhos, com filhas, educação, entrega para o Senhor. É o reino em primeiro lugar. Ah, minha crise é na faculdade, entrega para o Senhor. É o reino em primeiro lugar. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Porque assim como ele fez com aquele jovem, quando ele faz a pergunta, o que falta? O que eu tenho que fazer para herdar? Ele olhou nos olhos daquele jovem. E a palavra diz que ele olhou com amor. O Senhor nos ama. Ele nos ama de forma constrangedora. Porque apesar de miseráveis que somos, pecadores, Ele nos ama. Ele está de braços abertos para nos receber. Ele nos dá a oportunidade de começar tudo de novo. Por maior que tenha sido o nosso pecado no passado, o nosso passado não pode profetizar sobre o nosso futuro. Entrega
a tua vida ao Senhor. Tenha esse encontro transformador com o Pai. Entrega teus medos, entrega teus conflitos, entrega a tua mente, que ela seja a mente de Cristo. E as outras coisas, que se tornam todas secundárias, elas vão chegar, porque o Pai cuida de nós. Ele sabe da necessidade de cada um de nós. Ele sabe do desejo do coração de cada um aqui. Ele sabe dos nossos propósitos. Ele sabe dos nossos sonhos. Sonha grande, porque o nosso Deus é grande. Começa a materializar o teu sonho. Começa a buscar ao Senhor. Em primeiro lugar. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Te falta só uma coisa. Vende tudo que tens. Toma a tua cruz e me segue. Que você tome a sua cruz. Que você siga Jesus. Que sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar nesse momento. Se você tem o desejo de ter esse encontro com o Senhor novamente, porque eu tenho certeza que cada um aqui já teve, mas deseja fazer esse encontro de novo, deseja ardentemente fazer que o Senhor visite a sua casa, a tua vida, a tua família, fique de pé nesse instante. Nós vamos orar. Nós vamos estar pedindo ao Senhor que a sua unção, o milagre chegue à tua casa, até a tua família. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pai querido, Deus santo, nós estamos aqui nesta noite, Pai, meditando na Tua palavra, naquilo que Tu nos fala aos nossos corações. E nós queremos ter um encontro com o transformador contigo, Pai. Um encontro que aquele jovem teve contigo, Pai. Nós nos colocamos agora diante de Ti para carregar a cruz, ó Pai, a nossa cruz. A cruz que cada um aqui tem que carregar, ó Pai. E seguir a caminhada até que Cristo volte, Senhor. Visita cada lar aqui representado, Pai, cada família. Visita os enfermos da Tua casa, Senhor. Já oramos por eles no início deste culto, ó Pai. Ó Deus, visitando o seu leito, ó Pai. Opera um milagre, ó Pai. Porque o que é impossível para a gente, ó Pai, para Ti tudo é possível, Pai. Ó Deus querido, sonda o coração de cada um aqui, ó Pai. Tu sabes os anseios, as ansiedades que cada um aqui tem, Senhor. Toma diante do Teu altar, ó Pai. Ó Deus querido, faz um reboliço na vida dessa vida, do Teu filho, ó Pai. Mostra a ele a Tua vontade, ó Pai. Mostra a ele o Teu propósito, o que Tu tens para cada um, Deus. Ó Deus, que tenhamos sede do Deus vivo, ó Pai. Sede daquele que vai nos dar paz, ó Pai. A paz que o mundo não pode dar, mas a verdadeira paz, Senhor. Ó Deus querido, toma cada família aqui, cada filho Teu, Pai. Os pastores da nossa igreja, pastor Ivete, pastor Marcelo, pastor Isaías, nosso apóstolo, pastora Veleda, que estão ainda em viagem, ó Pai. Esteja abençoando eles ali onde eles estão, ó Pai, sendo canal de bênção ali, como Ele disse hoje em Florença, que tanto precisa do Senhor Jesus. Uma cidade tão bonita, mas com uma religiosidade impregnada, ó Pai. Precisa refletir a Tua glória, ó Pai. Que eles sejam canais de bênção ali, ó Pai amado. Ó Deus querido, leva-nos em paz para os nossos lares, ó Pai. Livra-nos do mal, ó Pai amado. E continue a abençoar na nossa semana, ó Pai. Os pedidos de oração que estão aqui, ó Pai, no Teu altar, ó Pai, nós entregamos diante de Ti, ó Pai amado. Tu sabes de todas as coisas, Tu tens o melhor para nós, ó Pai. Tu tens cuidado de nós, ó Pai. Nós, em nome de Jesus, entregamos estes pedidos diante de Ti, ó Pai. Que suba até os céus, que o Espírito Santo interceda com gemidos inexprimíveis a oração de cada servo Teu aqui, ó Pai amado. Em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Senhor de nossas vidas, o nosso Salvador, o nosso Senhor, que nós oramos. Amém, amém e amém. Glória a Deus.
Amém. Estamos encerrados. Você dá um abraço no teu irmão. Quiser cumprimentar o pastor Marcelo, matar a saudade, né? Está aqui na frente também. Que Deus nos leve embaixo da paz dele. Abençoe o irmão Jairo. Que Deus te abençoe, tá, Jairo? Você uma bênção. Glória a Deus.